Pois é, pessoal, agora vamos analisar um pouquinho esse conteúdo, tá bom? Dentro das questões do Enem. Lembrando que essas questões e este conteúdo, eles estão atrelados às habilidades 19, que é analisar as funções de linguagem predominante no texto. Além do que, a habilidade número 1 também, ela cobra um pouquinho sobre essa questão de quê? De identificar as diferentes linguagens e os seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação, ou seja, são recursos utilizados, tá? Bem como saber aplicar esses recursos, tá? Expressivos de linguagem. Isso já é a competência de número 5. Eu acho importante comentar isso com vocês para dizer assim, ó, realmente o Enem, ele cobra, né, dentro daquilo que ele pré-estabeleceu, né? Então, ótimo e parabéns para quem faz as provas, tá? Então, vamos aqui a uma questão que eu trouxe. Vamos ver essa questão. Em texto para as próximas duas questões. Só vou deixar bem claro, como as questões foram retiradas do Enem, pessoal, pode ser que não existam duas questões, tá? Foram só colocada uma questão, porque a outra questão foi colocada num outro nível de habilidade, ou, aliás, numa outra habilidade solicitada, um outro conteúdo. Tudo bem? Então, o texto é assim: Canção do vento e da minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas. O vento varria os sonhos e varria as amizades, o vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e varria os teus sorrisos e o vento varria tudo. E a minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo, tá? Manuel Bandeira, tá? Poesia completa e prosa. Vamos ver. Predomina no texto a função de linguagem. Qual é a função de linguagem? É a fática, porque o autor procura testar o canal de comunicação. Metalinguística, porque há a explicação do significado das expressões. C, conativa, uma vez que o leitor é provocado a participar de uma ação. D, referencial, já que são apresentadas informações sobre acontecimentos e fatos reais. Ou a letra E é uma função poética, pois chama-se atenção para a elaboração especial e artística da estruturação do texto. Ok? Se ela é fática, função fática, nós estamos falando que é o canal. Se é metalinguística, nós estamos falando que o elemento da comunicação, né, mais importante é o código. Se ela é conativa ou apelativa, nós estamos falando que é quem? O receptor, o mais importante. Se ela é referencial, nós estamos falando do conteúdo, do referente. E se ela é a função poética, nós estamos falando da forma, da preocupação, vamos colocar aqui estética. Não é? Não foi sobre isso que nós conversamos há pouco? Sobre funções de linguagem e elementos da comunicação? Então, olha só, voltando para o texto. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores e a minha vida ficava cada vez mais cheia de frutos, de flores e de folhas. Tá? Percebam a construção dos versos, né? E das estrofes. O vento varria os sonhos e varria as amizades. O vento varria as mulheres e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses e vento varria os teus sorrisos. O vento varria tudo e minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. O
que a gente percebe? Até na repetição do vento varria. Ó, essa questão do fonema, o vento varria, né? A ideia mesmo de vento, não é isso? De movimento. Horas, a questão diz que é a predominância. Eu falei isso para vocês, que existe a predominância. Qual é a preocupação maior? Por mais que o nosso eu lírico ele fale um pouco sobre as percepções dele, e que nós tenhamos aí até essa questão da função emotiva, mas a função emotiva nem aparece aqui. Tá vendo que a função emotiva não aparece? A função emotiva nem aparece, tá? Canal não é testado, metalinguagem não é feita, receptor não é o meu essencial, a informação não é mais importante. O que nós percebemos além de uma função emotiva, em que o eu lírico fala um pouquinho sobre ele, a vida dele, dos amores dele, nós temos uma preocupação estética, gente, ó, para a elaboração especial e artística da estrutura do poema, que é feita em versos, estrofes, reticências, tá? Toda essa questão mesmo da sonoridade, o vento varria, ideia de movimento de vento mesmo, correto? Então, a resposta aqui do nosso exercício, que aqui foi intitulado como 18, né? É a letra E, que é a função poética. Cuidado com a estética. Foco. Foco é a forma. Ou seja, o foco aqui, o elemento, é a mensagem. É como o conteúdo foi formatado. Certo? Ok. Então, vamos dar uma olhada nesta questão. O canto do guerreiro. Aqui, na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimulam a vida sem guerra e lidar. Ouvi-me, guerreiros, ouvi meu cantar. Valente na guerra, quem há? Como eu sou? Quem vibra o tacape com mais valentia? Quem golpes daria fatais como eu dou? Guerreiros, ouvi-me, quem há? Como eu sou? Gonçalves Dias, tá? Depois nós temos um texto de Macunaíma, epílogo. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângulo na tribo Tapanhumas, e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros, meios barrancos, aqueles matos misteriosos, tudo era solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Mário de Andrade. Considerando-se a linguagem desses dois textos, verifica-se, considerando a linguagem desses dois textos. A função da linguagem centrada no receptor, ela está ausente, tanto no primeiro quanto no segundo texto. Letra B. A linguagem utilizada no primeiro texto, ela é coloquial, enquanto no segundo predomina a linguagem formal. Letra C. Há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena. D. A função da linguagem no primeiro texto centra-se na forma de organização da linguagem e no segundo, no relato de informações reais. E a letra E, a função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominante no segundo texto, está ausente no primeiro, tá? Então, espera só um pouquinho. Professora, o que eu preciso olhar aqui? Primeiro, o canto do guerreiro. Vamos pegar uma outra cor. O canto do guerreiro. Guerreiro.
Palavra guerreiro. De que guerreiro ele fala? Ah, um guerreiro na floresta. Aqui na floresta dos ventos batida, façanhas de bravos não geram escravos, que estimulem a vida, sem guerra ele dar. Ouvi-me guerreiros, ouvi-me cantar. Valente na guerra, quem há como eu sou, quem vibra o tacape com mais valentia. Opa, quem vibra o tacape. De que tipo de guerreiro ele está falando, pessoal? É um guerreiro, por exemplo, de uma guerra civil, tá? É um guerreiro bárbaro. De que guerreiro? Aqui a gente já tem uma ideia de índio, não é? Tá, ó. Quem golpes daria fatais como eu dou, guerreiros, ouvi-me. Quem há como eu sou? Tudo bem? Então nós temos aqui o índio. Só para a gente ir traçando alguns paralelos. Macunaíma. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém. Pessoal, vou ler rapidinho, tá bom? Estou fazendo aquela leitura e pensando alto. Me acompanhem aqui no raciocínio, tá? Dera Tangalomângulo na tribo Tapanhumas. Opa, tribo. Eu também tenho a ideia de índio aqui, né? Tá? E os filhos dela se acabaram de um em um. Então, só um pouquinho aqui, deixa eu voltar. A letra A diz que a função da linguagem centrada no receptor, ela está ausente, tanto no primeiro quanto no segundo texto. Então, só um pouquinho. Aqui na floresta não gera escravo, ouvi-me guerreiros, ouvi-me cantar, valente na guerra, quem há como eu sou? Veja que ele conversa, não conversa? Ó, quem há como eu sou? Não existe uma conversa? O que vocês acham? Não havia mais ninguém lá. Dera Tangoloramango na tribo Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos puxadouros, arrastadouros, meios. O silêncio imenso dormia à beira do rio. Nenhum conhecido sobre a terra. Não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos. Quem podia saber do herói? Veja que os dois textos, eles ensaiam uma conversa com o receptor, não é? Eles não ensaiam uma conversa com o receptor? Então, só um pouquinho. Está dizendo que a função de linguagem centrada no receptor, ela está ausente, tanto no primeiro quanto no segundo. Então, isso aqui não está certo, né? Na letra B, a linguagem utilizada no primeiro texto, ela é coloquial? Gente, no primeiro texto é coloquial? Já vamos anular aquela questão, tá? Já vamos anular. Vamos dar uma olhada na E? A função da linguagem centrada na primeira pessoa, predominantemente no segundo texto, tá? No segundo do texto, ela é predominantemente na primeira pessoa. Não havia mais ninguém lá, aqueles lugares, um silêncio imenso. Nós não temos a centralização da primeira pessoa nesse texto, tá? Ele fala que sou eu. Ele está vivendo isso? Ele está falando do quê? Ó, um silêncio imenso dormia à beira do rio. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar. Nós temos o uso da terceira pessoa e não da primeira pessoa. Então, aqui, a gente também não tem como resposta. Sobraram a C e a D. Vamos ver a D. A função da linguagem no primeiro texto centra-se na forma de organização da linguagem e no segundo, no relato de informações reais. Gente, é Macunaíma, né? Macunaíma, concordam comigo? O primeiro texto existe toda uma estética, com certeza. Mas daí dizer que o segundo texto, que é um epílogo, Macunaíma, ele é focado em uma história real, é um romance, tá? Ele não é real. Portanto, o que sobra para a gente como resposta? Há em cada um dos textos a utilização de pelo menos uma palavra de origem indígena, tá? No primeiro texto, eu já sinalizei para vocês, tacape, ok? Instrumento indígena, tacape. Enquanto no segundo texto, o próprio nome da tribo, tá? O próprio nome da tribo.
A questão diz que é pelo menos uma palavra. Pronto, já comprovamos e já achamos a resposta, tá? Vamos mais um pouquinho? Vamos para a questão 20? Vamos ver o que essa questão 20 tem. A biosfera, que reúne todos os ambientes onde se desenvolvem os seres vivos, se divide em unidades menores chamadas ecossistemas, que podem ser uma floresta, um deserto e até um lago. Um ecossistema tem múltiplos mecanismos que regulam o número de organismos dentro dele, controlando sua reprodução, crescimento e migrações. Predomina no texto a função da linguagem o quê? Já vamos voltar aqui e observar. Você vê nesse texto pessoalidade? Pessoalidade, uso de primeira pessoa? Não. Você vê nesse texto, por exemplo, uma metalinguagem? Que é isso, professora? Você tem a língua explicando a própria língua? Será que é isso? Você vê nesse texto uma preocupação na informação? É apenas a informação? Você acha que é uma preocupação estética? O que você acha? Emoção, sem emoção nenhuma. Fática, repetitivo, então, tudo bem? Você está entendendo? Não tem isso. Poética, porque tem uma preocupação com a estética? Também não. Ou ela apela, ou é a informação. Ela é apelativa? Também não. Olha como é fácil responder agora. A função ela é referencial, queridos. Referencial porque está centrada onde? No conteúdo. No referente. Tá? Porque o texto trata de noções e informações conceituais. Nesse caso, explicando o que é biosfera. Está dizendo que a biosfera, olha lá, reúne todos os ambientes, fala de um ecossistema, tem múltiplos mecanismos. Então, tudo isso aqui é para dar conta da informação. Olha lá, Guia dos Curiosos, tá certo? É uma fonte que vai informar os leitores sobre o universo que ele tem aí como foco de análise de leitura. Então, alguém que seja curioso e queira saber um pouquinho mais de biosfera. Ponto, e é só isso, tá? Então, função aqui é a referencial. Então, vamos para um próximo exercício para ver o que nos resta. Temos aqui, então, aquela habilidade dos textos sincréticos, né? Quadrinho quadrado. Definições intangíveis. Um livro é feito de papel costurado ou colado em páginas? Um livro é feito de letras que formam palavras e de palavras dispostas em sentenças. Será um livro uma sentença? Um livro é feito de histórias e sonhos, escritos e descritos, que tem um desenho aqui. Mas um livro só é livro quando é feito, sobretudo, de olhos. Que bacana esse texto, hein? Viram? Vamos analisar a questão? Os objetivos que motivam os seres humanos a estabelecer comunicação determinam uma situação de interlocução, bate-papo, tá? O predomínio de uma ou de outra função de linguagem. Horas, sobre isso que nós estamos falando, tá? Função da linguagem. Nesse texto, predomina, gente, sempre lembrando, predomínio, aquela que mais se destaca, tá bom? Porque esta comunga vem ao encontro dos objetivos, tá? Do seu criador, do seu autor. Então, nesse texto, predomina a função que se caracteriza por, letra A, tentar persuadir o leitor acerca da necessidade de se tomarem certas medidas para a elaboração de um livro. Então, a preocupação é persuadir o leitor, se é o leitor, é o receptor, né? Ok? De que ele precisa tomar algumas medidas para a leitura de um livro. B, enfatizar a percepção subjetiva do autor, centrado no eu, não é isso? Que é centrada, então, no emissor.
Uso da primeira pessoa, do singular, no eu, não é isso? Então, enfatizar a percepção subjetiva do autor que projeta para sua obra seus sonhos e histórias. Letra C. Apontar para o estabelecimento de interlocução de modo superficial e automático entre o leitor e o livro, talvez para o estabelecimento, talvez seja aqui o canal, não é isso? Tá? O canal de comunicação. Ou a letra D, fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma e o conteúdo, tá? A forma, mensagem, e o conteúdo, o referente de um livro. Então, na verdade, é prestar atenção, repito, fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios vinculados à forma, mas também a um conteúdo de um livro. Ou é a letra E, retratar as etapas do processo de produção de um livro, os quais antecedem o contato entre leitor e obra, as etapas do processo. Então, eu quero informar, tá? Então, eu quero te informar como o processo é feito. O que vocês acham? Vamos olhar aqui. Primeira coisa, rapidinho. Definições. Um livro é feito de papel, então ele vai falando da forma, mas ele também vai falando do conteúdo. Olha, não é só isso, mas também aquilo que traz consigo. Será um livro uma sentença? Não, um livro ele é feito de histórias e sonhos, escritos e descritos, mas também é feito de olhos. Gente, com toda a certeza absoluta que nós temos aqui, ó, a letra D como resposta. Por quê? Porque fazer um exercício de reflexão a respeito dos princípios que estruturam a forma de um livro, mas também o conteúdo de um livro. Nossa resposta, portanto, é a letra D.